Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso quadro Prática Previdenciária. Por que a gente criou esse quadro aqui? Como a gente já está há muito tempo falando de direito previdenciário, pessoal, há praticamente meia década, muitos colegas advogados, acabam perguntando para a gente se você está iniciando na Previdência Social, às vezes você já é advogado há algum tempo, quer migrar para a Previdência ou quer aderir, a essa área do direito previdenciário aí também no seu escritório. E eles acabam perguntando muita coisa para a gente. Então, é para te ajudar e ajudar também os nossos clientes e segurados aí da Previdência Social e todos que querem aprender um pouquinho mais sobre o direito previdenciário na prática. Porque às vezes a teoria é muito bonita, E quando a gente começa a colocar isso na prática, o negócio muda um pouquinho. Hoje nós vamos falar aí da retroação da DIC, que é a data do início da contribuição. É um tema importante, porque teve reforma da Previdência e muitas pessoas aí não sabem como fazer isso ainda, tá? E não sabem que isso pode fazer total diferença no momento da concessão do seu benefício. Então, se você quer entender como você faz para retroagir, a data do início das contribuições, acompanhe esse quadro, tá? Que ele vai te ajudar muito. O que é importante você fazer? Inscrever-se aqui no canal. Toda vez que a gente fala aqui de direito previdenciário, você tem que estar inscrito para não perder nada e nenhuma informação como essa. Além de inscrever, ativar as notificações. Por incrível que pareça, mais de 78% das pessoas que são inscritas não ativam as notificações e acabam perdendo vídeos importantes como esse, que talvez faria toda a diferença aí para conseguir aposentar agora ou aposentar no momento mais rápido. Então, ative as notificações, clica lá no sininho. Legal? Lá no Instagram eu também trago muita informação importante. Lá no Instagram, sempre que eu subo as caixinhas de pergunta, eu respondo suas dúvidas lá e é uma forma da gente tentar te ajudar de uma forma individualizada. Então me acompanhe lá, vou deixar aqui @BraguiniTorre para você não perder nada. Então vamos falar da prática previdenciária. Teve decreto novo, ele já está aqui na tela comigo para a gente trabalhar com ele também, que é o decreto 10.410 de 2020, que foi publicado aí depois da reforma da Previdência. Teve algumas alterações, modificou o decreto 3.048 de 99, que é o decreto que regulamenta a Previdência Social, e aí você precisa entender. Observe que aqui na prática previdenciária a gente fala muito de fundamentação, Então a gente fala de decreto 10.410, decreto 3.048, porque você precisa se habituar com essas nomenclaturas, você precisa conhecer esses decretos se você quer entender sobre a prática previdenciária, se quer saber sobre os benefícios previdenciários. E aí a gente trabalha com basicamente os decretos que regulamentam a Previdência e as leis, A gente tem a lei de benefício, que é a lei 8.213 de 91, e a lei de custeio, que é a lei 8.212 de 91. A lei de custeio ela serve para demonstrar como vai ser custeada aí a Previdência Social, da onde vão sair as receitas e consequentemente, de onde vai sair os valores para pagar os benefícios previdenciários. Depois que você delimita onde estão os valores, que é na 8.212, aí publicar a 8.213, que é uma legislação depois, para trazer os benefícios da Previdência que vão ser concedidos a partir daquelas contribuições trazidas lá na 8.212. Bom, por que isso é importante? Porque você tem que entender que para ter direito à Previdência Social, você precisa de contribuição, o que é diferente da assistência social, que aí você depende de uma necessidade. Então, enquanto numa você demonstra a contribuição, o pagamento, na outra área você demonstra aí a necessidade, é para quem precisa a assistência e a previdência é para quem paga. E por que eu digo isso, que a previdência é para quem paga? Porque se você contribui, você é segurado da Previdência Social. Ah, mas a gente tem o segurado especial que não contribui. Gente, o segurado especial, que é o produtor rural, ele contribui sim com a Previdência, mas não de uma forma direta, mas através da comercialização dos seus produtos, quando na produção da lavoura, que é um segurado diferenciado, mas ele contribui sim. Perfeito? Voltando ao nosso tema, e porque a gente entrou nessa parte aí de contribuição, porque, embora você contribua, talvez as contribuições que você fez não gera direito a atingir alguns determinados benefícios. Então, além de contribuir, você tem que ter um tempo mínimo de contribuição para conseguir alguns benefícios da Previdência Social. Esse tempo mínimo nós chamamos de carência. Então, carência nada mais é do que um tempo de contribuição mínimo
para você conseguir determinado benefício. E aí nós temos, por exemplo, os benefícios por incapacidade, você tem que ter a carência mínima de 12 contribuições consecutivas, salário maternidade pelo menos 10 meses de contribuições e sucessivamente. Para cada benefício você tem uma quantidade mínima de contribuição. E o que ficou muito importante agora é as pessoas conseguirem comprovar essa contribuição para não ficar tão longe de aposentar, não ficar cumprindo aí a idade, seja de 62 anos no caso da mulher, seja de 65 anos no caso do homem. Se você está afiliando-se à Previdência Social agora, você começou a pagar depois de 2019, você consequentemente já está vinculado às regras atuais que exigem aí, né, uma idade mínima para aposentar. Como dito, mulher 62 anos e o homem 65 anos. Se você contribui com a Previdência Social antes da reforma da Previdência, tá? Antes da mudança, você pode se encaixar aí nas regras de transição. E é aqui que entra a importância da retroação da DIC. Porque você tem várias regras de transição e cada regra de transição exige uma complementação, um tempo de contribuição ou uma idade necessária para se aposentar. E aí nós temos as regras de transição de pontos, onde é exigido uma pontuação mínima, somando-se tempo de contribuição mais idade. Nós temos a regra de transição de 50%. O que quer dizer a regra de transição de 50%? É você pagar, além do tempo mínimo necessário, no caso das mulheres, 30 anos, no caso dos homens, 35 anos, pagar 50% daquele tempo que faltava, sem idade. E aí nós temos a regra de transição de 100%, onde ele exige uma idade mínima nas mulheres de 57 anos e nos homens de 60, e também aí pagar 100% do período que faltava até a data da reforma para você conseguir se aposentar. E aí, você conhecendo as regras de transição, você precisa entender qual é a mais benéfica para você e por que ela é mais benéfica. Talvez o seu benefício seja aposentar de uma forma mais rápida, talvez não necessariamente você quer aposentar agora ou você quer esperar para ganhar um valor a mais, e aí você pretende buscar uma outra regra de transição. Resumidamente, você precisa planejar para verificar qual é o seu objetivo e traçar o seu objetivo de acordo com o que você almeja. Aposentar agora, esperar mais um pouco, conseguir um melhor valor de benefício, ou seja, se organizar para que você não tenha problemas futuros de acordo com a decisão tomada agora. Decidiu-se o que você quer e está divergente as suas contribuições daquilo que você almeja, uma das possibilidades de você tentar chegar mais próximo do que você quer é a retroação da DIC. E retroação da DIC nada mais é do que retroagir a data do início das suas contribuições, no caso do contribuinte individual. E como funciona isso? Eu vou te dar um exemplo, só para você entender. Vamos imaginar que você é profissional liberal, sei lá, médico, dentista, colega advogado, autônomo que trabalha com venda, corretor de seguros, de imóveis, exerce alguma atividade de forma na condição de contribuinte individual. Profissional liberal, você é autônomo. Consequentemente, você começou a exercer essa atividade e já passou, por exemplo, uns 2 anos, e aí de repente você lembra, nossa, já passou 2 anos que eu estou trabalhando nessa condição e eu esqueci de pagar o INSS. É o que o pessoal normalmente faz. E você começa a pagar a contribuição social depois de já estar trabalhando em determinado tempo, em determinado período, né? E aí você começa a pagar e de repente você se preocupa com a aposentadoria. Fala, nossa, eu já tenho tanto de idade, será que já está no momento de eu aposentar? Será que agora é o momento de solicitar meu benefício? Após tanto tempo de contribuição, busque um profissional de sua confiança, verifique com ele e ele planeje, verifique, não, ainda está faltando 2 anos para você conseguir aposentar antes da reforma. E aí você lembra, nossa, mas eu só não paguei o período, mas eu comecei a exercer essa minha atividade profissional liberal há 2 anos atrás. Será que agora eu já consigo, né? Como que eu faço para comprovar esse período? E é aqui que a gente entra e é aqui que a gente vai conseguir te ajudar certinho, tá bom? Os fundamentos para a gente fazer isso, primeiro, né, depois da reforma da Previdência, é lá no artigo 124 do decreto 10.410 de 2020. Vamos lá para a tela com a gente para você entender o que o decreto diz. Olha só,
Artigo 124, Decreto 10.410 de 2020, ele diz o seguinte: caso o segurado, contribuinte individual, isso que eu disse contribuinte individual, manifeste interesse em recolher contribuições relativas a período anterior à sua inscrição, a retroação da data do início das contribuições será autorizada. Então, primeiro ponto, caso ele tenha interesse, né, em recolher antes da sua inscrição, a retroação das contribuições será autorizada, desde que comprovado o exercício de atividade remunerada no respectivo período, observado o disposto no parágrafo 7º e nos parágrafos 9º ao 14 do artigo 216 e nos parágrafos 8 e 8A do artigo 239. Esses artigos, no final aqui desse artigo que eu leio para você, está dizendo sobre juros, correção monetária, quando não é aplicação de juros e como é calculado. Então, o cálculo para você fazer essas contribuições anteriores, né, para você retroagir a DIC, não vai ser mais igual era um tempo atrás pelo valor que você quiser. Isso não existe mais. Você vai ter que fazer da seguinte forma: a Previdência vai calcular a sua média contributiva, levando em consideração 80% das maiores contribuições, vai retroagir esse valor à época e vai cobrar de você referente à sua média contributiva. E aí vai aplicar juros, multa e correção monetária e você vai fazer esse pagamento. Ok, doutor, mas e aí, como que eu faço esse pagamento? Como eu faço essa solicitação junto à Previdência? Primeira coisa que você tem que ter em mente é que você precisa de documentos comprobatórios, o que quer dizer, documentos materiais que você consiga provar que exerceu essa atividade antes do início do seu pagamento. E por que você precisa provar? Porque, como dito, você quer pagar antes do início da primeira contribuição e não depois, porque se fosse depois, você não precisaria de retroagir a data do início de contribuição, não precisaria de retroagir a DIC. Então, quais são os documentos? Recibos, contratos de trabalho que você tinha à época, depósitos bancários, o imposto de renda. Muitas pessoas declaram recebente de contribuições como contribuinte individual na condição aí, né, de imposto de renda, até para fins de compra e aquisição de veículos, de terreno, você precisa provar renda. E aí muitas vezes você declarou isso no seu imposto de renda, mas esqueceu de fazer a contribuição previdenciária. Então esses são alguns dos documentos: contrato de trabalho, extrato bancário, recibo de pagamento, imposto de renda. Você pode utilizar todo e qualquer meio de prova lícito para provar esse período de trabalho. Junto à documentação comprobatória, se você quiser anexar também testemunhas, primeiro passo, tá? E verificou que isso vai ser viável para você, porque talvez retroagir a DIC não é viável. Talvez mesmo que você pague essas contribuições em atraso, você obrigatoriamente tem que aguardar a idade. Então, às vezes, não é tão viável, por causa de multa, juro, correção monetária, então planeje certinho. Mas verificou que há viabilidade de fazer isso, você pode fazer de duas formas. Você pode fazer, se você for contribuinte individual, se não for advogado, você pode fazer isso pelo Meu INSS, solicitando atualização de dados cadastrais por meio de uma petição simples, informando que você quer complementar aquelas guias de contribuição, fazendo a retroação da DIC nos termos do artigo 124 do Decreto 10.410 de 2020. Essa é a primeira forma. Se você for colega advogado, além do sistema Meu INSS, pelo próprio Meu INSS do seu cliente, você pode fazer pelo INSS Digital. O INSS Digital, para quem não sabe, é uma plataforma, né, criada aí com um acordo de cooperação técnica entre a OAB e o INSS para facilitar o acesso ao advogado às informações e solicitações junto à Previdência Social. Então você também pode fazer por lá uma solicitação de atualização de dados cadastrais, fazendo a solicitação desses períodos que você pretende provar, já anexando juntamente com isso os documentos comprobatórios desse período. Pode ser que a Previdência Social solicite a você que você encaminhe os documentos de forma física e presencial junto à agência, para verificar se aqueles documentos são legítimos, né? Você fez isso, encaminhou toda a documentação, o INSS aprovou, vai ser permitido a você baixar uma guia e fazer o pagamento e, consequentemente, já vai ser validado essa retroação da DIC. Bom, espero que eu tenha te ajudado, demonstrado a você a importância da retroação da DIC, como você pode fazer, atualização de dados cadastrais pelo Meu INSS, pelo INSS Digital,
foi aprovado, vai ser gerado a guia. Você pode fazer o recolhimento, que vai ser computado no seu tempo de contribuição. Vem com a gente, né? Que essa semana ainda tem tema importante. Até lá. Tchau!